Olá, como havia prometido, já cá criei a pasta desta aula juntamente com o seu script, ou seja, o seu file, assim podemos dizer. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as variáveis. Temos cá um dos conceitos, tivemos a ver sobre a instrução, neste caso console.log. Dissemos que ele mostra algo no nosso console, então vamos aprofundar sobre as variáveis. Vamos aprofundar sobre as variáveis. Então, eu quero cá dizer que ou seja, a linguagem JavaScript é 100% case sensitive. O que significa case sensitive? Ou seja, podemos cá verificar que quando escrevemos o console, neste caso com letra maiúscula, vamos ver se Node se vai rodar, né? Ou seja, se vai reconhecer aquele comando .js. Como podemos ver, ele mostra-nos cá um erro de referência. Para tal, havemos no curso de ver vários tipos de erro. Esse é um dos erros, erro de referência. E podemos ver cá, console is not defined. Isso significa que não definimos o console. Neste caso, podemos ver que a setinha mostra na primeira, ou seja, na nossa primeira letra, que é o C. Neste caso, ele diz que o console is not defined. Isso para dizer que a linguagem JavaScript é sim case sensitive. Ele reconhece instruções, ou seja, instruções que devem ser em maiúsculo, devemos colocar em maiúsculo, ou iniciais maiúsculos, devemos colocar com iniciais maiúsculos, iniciais minúsculos, deveremos colocar iniciais minúsculos. Para tal, ele sim é uma linguagem case sensitive. Temos cá, ou seja, podemos verificar mais um exemplo. Const idade, estamos a declarar uma variável idade e atribuindo 21. Const, estamos a declarar uma outra variável idade, neste caso, recebendo o valor 20. Ok, eu escrevi mal aqui. Const. Essa é a declaração da variável que usamos o const. Eu disse que temos o let e o var, mas hoje em dia usam mais o const e o let. E também expliquei, ou seja, também disse que nas aulas futuras iríamos ver sobre a declaração let. Ele dizia que o JavaScript é case sensitive. Sim, isso podemos verificar nesta base console.log idade console.log ponto e vírgula idade. Ok, vamos dar um clear no nosso terminal e digitar a setinha para cima para ele conseguir encontrar os comandos anteriores. Neste caso, dar isso para podemos verificar no nosso console os valores, ou seja, o valor 21 e o valor 20. Neste caso, isso para dizer que temos as variáveis com o mesmo nome, mas cá temos uma variável com inicial maiúsculo. Isso para dizer que ele faz a diferença, ou seja, ele vê a variável idade com nome com inicial minúsculo diferente
da variável idade com inicial maiúsculo. Essa é a prova de que o JavaScript é uma linguagem case sensitive. Então, uma das boas práticas, ou seja, que podemos adotar, ou seja, ou usar para declararmos variáveis, temos que usar as letras iniciais, neste caso, minúsculas. Usar somente as variáveis, ou seja, usar as iniciais minúsculas e o resto pode vir em letra maiúscula. Neste caso, temos que usar o padrão camel case. Neste caso, quando temos dois textos dentro de um identificador, ou seja, quando um identificador possui lá duas frases, neste caso, não usar o nome, ou seja, não usar o mesmo nome para várias variáveis e diferenciar com o case sensitive. Neste caso, que é colocamos a idade com inicial maiúscula, cá colocamos idade com inicial minúscula. Poderíamos ter o caso de colocar a idade com o D, ou seja, o primeiro D neste caso, maiúsculo. Ele haverá de reconhecer a variável, ou seja, cada variável, ou seja, haveria de haver uma diferença, seriam variáveis diferentes apesar de ter o mesmo nome. Então, isto para dizer que podemos também ver outro tipo de atribuição. Neste caso, vamos copiar, ou seja, sim, vamos copiar, não é necessário, então vamos declarar uma outra variável const idade. Não idade, mas sim altura 1.7, 1,70 m. Ok, estamos a ver que a linguagem JavaScript nos facilita, né? Temos cá a declaração da nossa variável. A declaração da nossa variável vai até aqui. Ele guarda na memória, ou seja, ou seja, declaramos a nossa variável e a atribuição, neste caso, é essa. Estamos a verificar que a atribuição é um número decimal. Para JavaScript, tanto número decimal e número inteiro, ele trata como o tipo number, neste caso, não diferencia os tipos de dado. E podemos ver que aqui não precisamos de dizer que este tipo de dado é string, este tipo de dado é boolean, este tipo de dado é do tipo number. Ele já reconhece, ele já identifica aqui o tipo deste dado, neste caso K é number. E mesmo que const nome Arsenio, ponto vírgula. Mesmo que fazendo isto, ele já identifica que o nosso tipo de dado, neste caso, é uma string. O JavaScript não precisa ser dito que isto é uma string, isto é não sei o que, então ele já consegue identificar, é muito inteligente para tal. E dizia eu que poderíamos usar a declaração let, como podemos ver, mês. Estamos em que mês? Estamos no mês de março, neste caso, ponto e vírgula. Vamos verificar se o tipo let funciona, na verdade. A declaração let, neste caso, assim que é mês. Vamos, na sequência, rodar o nosso script. E, como podemos ver, temos cá a declaração let, neste caso, funcionando 100%. E
A nossa aula vai terminar por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhe o vídeo. Até mais e tchau.